Olá pessoal, tudo bem? Essa é a terceira videoaula referente à aula 5. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a ortogonalidade das funções harmônicas. Na última videoaula, nós calculamos um monte de integral lá envolvendo as funções trigonométricas seno e cosseno. Aqui eu quero calcular uma outra integral ainda envolvendo essas duas funções, né, que é a última que nós vamos calcular. E com esse conjunto que nós deduzimos até agora, a gente vai discutir essa noção de ortogonalidade, né, na sequência. Tá? Então a próxima integral que eu quero fazer é essa daqui, ó. Só recapitulando aqui rapidamente, né, nós aprendemos que se a gente fizer a integral de seno de nπx sobre L, integrado num intervalo aqui de menos L até L, né, o resultado dessa conta aqui sempre vai ser zero. Né? Se eu trocar seno por cosseno, o resultado vai continuar sendo zero. Né? O que mais que eu aprendi? Eu aprendi que se eu fizer a integral do seno ao quadrado de nπx sobre L, o resultado dessa conta não dá zero, o resultado dessa conta dá L. Né? E de novo, se eu trocar seno por cosseno, né, segue a mesma coisa. Eu não vou ficar escrevendo duas vezes, né, mas tanto vai ser seno ou cosseno aqui, a propriedade é a mesma. Tá? Hoje eu quero mostrar uma outra propriedade importante, que é o seguinte, ó, toda vez que a gente fizer assim, ó, seno... porque, veja só, né, por que essas duas integrais são importantes? Na primeira, a gente está integrando só a função seno. Na segunda, a gente está integrando a função seno vezes ela mesma. Né? É isso que é o significado de pegar uma função e elevar ao quadrado. Então, é a função seno de nπx sobre L multiplicado pela função seno de nπx sobre L. Né? Ou seja, eu vou escrever essa mesma coisa que está escrita aqui, eu vou escrever de uma maneira um pouquinho diferente. Seno de nπx sobre L multiplicado pelo seno de nπx sobre L dx. E o resultado dessa conta, conforme a gente viu lá atrás, né, isso é L. Se trocar aqui seno por cosseno, também continua igual. Legal? Tá. O que eu quero saber agora é o seguinte, ó. E se forem duas funções seno, como é o caso aqui, só que esses dois números inteiros que aparecem aqui, ó, n e n, se acontecer deles serem diferentes, por exemplo, aqui é n e aqui é outro número que eu vou chamar de m. O que acontece nesse caso? O resultado vai continuar sendo esse, vai mudar, o que vai rolar? Né? Então eu quero avaliar essa integral aqui, mas no caso em que esses dois números inteiros são diferentes agora. Quando eles são iguais, eu já sei o que acontece. É esse caso aqui, o resultado dá L, então eu já entendi. Agora, o que acontece quando eles são diferentes? Então eu quero fazer essa integral, ó, integral do seno de nπx sobre L vezes o seno de mπx sobre L dx. Essa é a integral que eu quero avaliar. Tá? Lembrando que n é um número inteiro e m também é um número inteiro, nesse exemplo. Né? A única coisa que eu vou pedir aqui é que o n e o m não sejam a mesma coisa, sejam diferentes, necessariamente diferentes. Por quê? O que acontece se for igual? Bom, se for igual, eu já sei a resposta, né? Se for igual, já é esse caso aqui. Então, vamos avaliar o caso que a gente não conhece. Tranquilo? A questão é como resolver essa integral aqui, né? Porque, se vocês se lembram, para a gente resolver a integral do seno ao quadrado, deixa eu voltar aqui. Não sei qual que a gente fez, do seno ou cosseno? Do cosseno, eu acho. Para a gente resolver a integral do cosseno ao quadrado, a gente teve que usar aquela fórmula que envolve o cosseno, que mostra que dá para escrever o cosseno ao quadrado desse jeito, né? Tem uma outra fórmula que mostra que dá para escrever o seno ao quadrado desse jeito. Então, usando essas duas fórmulas, a gente consegue integrar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Agora não tem mais isso, né? Porque essa não é seno ao quadrado nem cosseno ao quadrado. Eu não posso usar aquelas equações. Será que tem alguma coisa que eu consigo fazer ainda? Bom, veja só. A gente tem aquelas fórmulas de soma de arco de seno e cosseno, né? Se eu escrever assim, ó, seno de A mais B. Isso aqui a gente sabe que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Aliás, não é isso que eu quero fazer, não. Desculpa, gente. Eu quero soma de arco do cosseno, tá? Cosseno de A mais B, né? Eu já até escrevi essa fórmula lá atrás. Isso aqui é o cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Agora, se eu trocar o sinal ali do meio, cosseno de A menos B.
vai inverter o sinal ali também, onde é menos vai ficar mais agora, seno de A, seno de B. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque olha só, o que acontece agora se eu fizer uma menos a outra? Faz a de baixo menos a de cima. Se eu fizer a de baixo menos a de cima, ó, esse termo menos esse termo, um vai cancelar com o outro. Mas esse termo e esse termo, eles vão se somar, né? Porque ele já é negativo. Se eu fizer menos ele vai ficar positivo e aí eles vão ficar dobrados, né? Então, do lado direito, do lado esquerdo, o que vai acontecer? Eu vou ficar com cosseno de A menos B menos o cosseno de A mais B. E do lado direito, eu vou ficar com 2 vezes o seno de A vezes o seno de B, né? Se eu quiser, ainda posso pegar esse 2 que está multiplicando aqui e passar dividindo aqui todo mundo, né? Todo mundo dividido por 2, aí eu tiro esse 2 daqui. Tá, e por que é importante fazer isso daqui? Porque, ó, seno de uma coisa vezes seno de outra coisa, eu posso substituir por isso aqui. E a vantagem que se tem é que eu posso fazer isso nessa forma, nessa conta aqui, né? Que a gente precisa fazer nessa integral, ó. Eu tenho seno de um objeto vezes o seno de outro objeto. Eu não sei fazer essa integral, mas se eu conseguir trocar esse produto aqui por uma soma de cossenos, eu sei fazer integral de cossenos, né? Então eu posso conseguir sair do lugar, né? Usando esse truquezinho aqui. Só preciso adaptar para o nosso caso então, né? No nosso caso, o que a gente tem? Eu tenho aqui seno de nπx sobre L vezes o seno de mπx sobre L, né? Isso aqui seria o meu Azinho, esse aqui seria o meu Bzinho lá, né, na minha fórmula lá atrás. Isso aqui é a mesma coisa que 1/2, que multiplica o cosseno da soma, deixa eu voltar aqui, o cosseno da diferença, né, desses dois números. Então isso aqui vai ser o cosseno de n menos m, né, πx sobre L. Então eu faço a diferença. Menos, agora vem o cosseno da soma, n mais m πx sobre L. Vamos colocar aqui um colchete, né? Que esse meio multiplica todo mundo ali. Bom, veja. Essa integral disso daqui é fácil de fazer, porque é integral de cosseno. Por mais que seja um negócio horroroso aqui dentro, né? É só um cosseno de um monte de constante. E a gente sabe fazer essa integral. Então, no final das contas, a integral que aparece aqui, né? A integral do seno disso aqui dx é a mesma coisa que a integral disso aqui dx, né? Ou seja, você tem aqui esse meio, que é uma constante, pode colocar para fora, né? Que multiplica. O que eu derive da cosseno? É o seno. É o seno de n menos m πx sobre L. Então, isso tudo aqui está dentro do seno, dividido por n menos m vezes π sobre L. E aí aqui eu vou ter menos o seno, agora vai ser a soma, né? N mais m πx sobre L. Tudo isso dividido por n mais m π sobre L, né? E isso tudo aqui variando de menos L até L. Tá, agora acompanha comigo aqui o raciocínio. Eu vou ter que substituir esse L onde tem x, no caso aqui e aqui. Depois eu tenho que substituir pelo menos L também, né? Mas vamos um de cada vez. Quando eu trocar aqui por esse x aqui por L, isso aqui vai ficar igual a L e vai cancelar esse L com esse L. E aí vai sobrar o seno de um número inteiro, né? Seja lá qual for mn, né? Quando eu fizer um menos o outro, vai continuar sendo um número inteiro, vezes π. O seno de um número inteiro vezes π dá sempre zero. Então esse termo aqui vai dar zero, sempre. Porque vai ficar um múltiplo de π, um múltiplo inteiro de π. Quando eu trocar por menos L, a mesma coisa, vai ficar um múltiplo inteiro com o sinal trocado, mas continua sendo inteiro, né? Então também vai dar zero. Esse termo aqui, exatamente a mesma coisa, né? Se eu trocar o x por L, vai ficar um múltiplo inteiro de π. Se eu trocar por menos L, vai ficar um múltiplo inteiro de π. Então esse termo aqui também sempre vai dar zero. Então, no final das contas, a conclusão que a gente chega é que o resultado dessa conta aqui dá sempre zero também.
Então olha que interessante. Eu posso escrever aqui no final das contas agora o seguinte, ó, que a integral do seno de nπx sobre L vezes o seno de mπx sobre L dx. Isso aqui pode dar dois resultados diferentes. Primeiro, se o n é igual a m, então, deixa eu colocar mais para baixo, né? Senão vai ficar a câmera na frente. Né? Então veja só, deixa eu voltar aqui para a gente observar, né? Então, ó, no caso em que o n e o m são os mesmos números, né? Como é o caso nesse exemplo aqui, ó, é n e m, né? O que acontece? O resultado dessa conta dá L, conforme a gente viu lá atrás. Então eu vou dizer o seguinte, ó, o resultado dessa conta aqui é igual a L se o n e o m for a mesma coisa. Mas o resultado que a gente acabou de ver aqui é que se for esse o caso aqui, ó, se eles forem diferentes, o resultado dessa conta vai dar sempre zero. Né? Então eu vou escrever aqui que o resultado dessa conta aqui vai ser zero se o n for diferente de n. Então essa integral pode dar dois resultados, ou vai dar L ou vai dar zero. Na maioria das vezes vai dar zero. Ela só não vai dar zero se acontecer do n e o m serem iguais. Caso contrário, se eles forem diferentes, vai dar sempre zero. E aí, não é só essa integral que tem essa propriedade. De todas as propriedades que nós falamos até agora de integral, elas estão todas irrelevantes comparadas com essa daqui. Porque todas aquelas que a gente discutiu lá atrás, elas só são importantes porque elas permitem chegar nesse ponto aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, um retângulo para a gente lembrar que essa informação aqui é muito importante. Esse resultado é muito importante. Vou colocar até um retângulo duplo aqui, tá? Usando aquelas outras propriedades, a gente consegue mostrar também da mesma maneira, né, fazendo uma continha análoga, que a integral do cosseno de nπx sobre L vezes o cosseno de mπx sobre L dx de menos L até L. Isso aqui, de novo, vai dar aquele resultado. Se o m e o n forem iguais, o resultado dá L, né? Caso eles sejam iguais. Se o n e o m forem diferentes, o resultado dá zero. Tá? Então essa aqui também é uma integral super importante que vai fazer parte aí dessa noção de ortogonalidade que a gente está definindo. Tá? E por último, mas não menos importante, uma outra integral também que é importante da gente fazer é essa daqui, ó, integral do seno de nπx sobre L e cosseno. Agora está misturado dois, o seno e o cosseno. Eu já fiz seno com seno, cosseno com cosseno, agora estou fazendo seno com cosseno. O resultado dessa conta aqui dá sempre zero. Aqui não independe se o n e o m são iguais, são diferentes. Seno com cosseno nunca vai dar certo, elas vão dar sempre zero. Tá? Então essas três equações que eu acabei de escrever e que eu vou agora colocar uma embaixo da outra, são o que a gente precisa para definir essa noção de ortogonalidade das funções trigonométricas. Então aqui, ó, essa daqui também é uma importantíssima. Tá? Veja que eu já estou ficando meio relaxado, né? E acabei esquecendo de colocar aqui o limite de integração. Isso aqui só é verdade se a gente integra de menos L até L. Aqui eu coloquei. Tá? Então tem todas as integrais aí importantes. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar a primeira delas aqui, copiar. Tem essa integral, copia. Diminuir um pouquinho para caber, né? A outra, a próxima é a do cosseno, também copia. E por último, essa daqui que envolve seno e cosseno, que dá sempre zero. Então, resumindo, né, de tudo que a gente viu até agora, o que é importante são esses três resultados aqui.
a ortogonalidade das funções trigonométricas. Por que ortogonalidade? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, que se a gente fizer um comparativo, né, entre as funções seno e cosseno, a gente vê que quando é integrado as duas juntas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o resultado dessa conta aqui dá zero. A gente pode fazer uma analogia com álgebra linear, quando a gente pega vetores e faz o produto escalar entre esses vetores, né? Se a gente tiver dois vetores que são ortogonais, o produto escalar entre eles vai dar zero. Dois vetores que formam ângulo de 90 graus, o produto escalar entre eles é zero. Então a gente diz que esses vetores são ortogonais nesse caso. Agora, se eu pegar dois vetores que estão apontando na mesma direção, ou dois vetores idênticos, o produto escalar não dá zero. O produto escalar vai dar um número lá que é o módulo no vetor, inclusive, né? Então, se a gente pensar que as funções aqui, nesse caso, representam objetos, assim como os vetores, o que a gente está vendo aqui é que as funções seno, quando esse número inteiro aqui são diferentes, elas representam funções que são ortogonais. Elas têm o mesmo formato, né? Olhando assim, são muito parecidas, só que o fato desse número inteiro aqui ser diferente, um Cn e o outro Cm, quer dizer que elas são funções ortogonais. Uma não pode ser escrita como em função da outra, né? Como a combinação linear da outra, alguma coisa do tipo. A mesma coisa o cosseno, né? Cosseno de mπx sobre L e cosseno de mπx sobre L para dois números diferentes são funções ortogonais também. Só vão ser iguais quando esses dois números forem idênticos, né? O n e o m. Agora, seno e cosseno não vai ser igual nunca, né? Seno e cosseno são duas funções ortogonais sempre, independente dos valores de n e m. Então, é isso que esse resultado aqui está sugerindo para a gente. Tá, mas a gente está fazendo isso aí só para bonito ou isso tem alguma utilidade? Tem bastante utilidade. Com isso aqui, a gente consegue definir o que a gente chama de série de Fourier, que a gente já viu o que significa uma função harmônica, né? Que é aquela função que tem um período, uma frequência bem determinada. Mas e se a gente tiver uma função não harmônica, né? Tudo bem, você tem uma função não harmônica, que tem uma frequência e período irregular, né? O que a gente pode dizer sobre elas? O que a gente pode dizer é que mesmo uma função não harmônica, qualquer função não harmônica, ela pode ser escrita como uma combinação linear de funções harmônicas. A gente consegue escrever essa função como uma combinação, uma soma de funções que tem frequência bem determinada, bem definida. E é isso que a gente vai fazer a partir da próxima aula, quando a gente começar a falar de série de Fourier. Tá certo? Então, por enquanto é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.